Oi, gente. Seguinte, já antecipando algumas perguntas, né? Eu gravei um vídeo que vai aparecer aqui na descrição, o link para ele, e vai ter o link aqui em algum lugar para você ver se você quiser. Nesse vídeo eu falo de um problema no qual eu trabalhei, uma pesquisa que eu tô trabalhando e um problema ao qual eu tô encontrando uma forma de resolver esse problema. E uma pergunta que, quando eu já falei desse problema para algumas pessoas me perguntam de onde que eu tirei isso, né? Como é que eu comecei isso? Bom, apesar de eu ser físico, né? Existe uma questão que quem não é da área não sabe, né? Que os físicos, né? Normalmente não estudam aritmética profundamente. A gente estuda algo bem básico na faculdade, nada muito avançado. Então a gente não tem, como os matemáticos têm, uma matéria de aritmética mais aprofundada. E até para os próprios matemáticos, é algo que se aprofunda mais a nível de pós-graduação. Não é, não é comum os matemáticos se aprofundarem nisso, né? Não é uma área também que muitos matemáticos vão para ela. Ela até ficou durante muito tempo uma área assim que era mais para aqueles matemáticos que eram realmente apaixonados pela ciência, pela matemática em si, né? Então, mas então como que foi para mim, né? Eu não tive isso na faculdade, eu não estudei formalmente, então como é que eu comecei a gostar dessa área? Bom, tudo começou para mim com esse livro aqui, A Música dos Números Primos. E esse livro é um livro de literatura que, como diz na capa, ele conta a história de um problema não resolvido na matemática. Ele é do Marcos du Sautoy. Ele é um historiador da matemática e matemático também, canadense. Bom, esse livro é muito bom. Para começar, ele é muito bom e ele mostra o quanto a literatura é capaz de impactar a vida de uma pessoa, né? Então eu quero falar um pouco dele justamente para mostrar como que esse impacto pode ser muito bom. Primeiro, então vou falar um pouco do livro, né? Do que é que ele está falando. Inicialmente, melhor dizendo, eu vou contar um pouco como é que eu cheguei nesse livro. Bom, foi uma situação bem inusitada. Eu tinha um amigo do trabalho que ele me convidou para conhecer uma livraria nova que que ele tinha descoberto. E eu moro no Rio de Janeiro. Essa livraria também fica lá no centro do Rio. Para quem conhece o Rio, o centro do Rio é cheio de ruas, vielas que só passam pedestres. Essa livraria ficava numa rua dessas, perto ali do Largo da Carioca. Só para dar uma referência para vocês. E aí, eu fui nessa livraria. A minha intenção não era nem comprar livros, era conhecer a livraria. E aí, eu, andando entre os livros, eu puxei esse livro. E quando eu puxei o livro, de início eu só li escrito na capa do livro A Música dos Números. E como eu gosto de música, me interesso por esse assunto, eu acho muito legal, eu achei muito interessante a conexão entre esses dois temas, a música dos números, e fui comprar o livro. Quando eu fui pagar pelo livro, é que eu vi o nome completo. Eu não li resumo do livro, não li a contracapa, não fiz nada disso. Comprei só pelo nome, Música dos Números. Quando eu vi que tinha uma palavra a mais, né, a música dos números primos, me interessou mais ainda, porque eu não imaginava como é que poderia haver música nos números primos. Aí eu quis comprar mais ainda o livro, para saber o que tinha lá dentro. E aí, esse subtítulo, né, a história de um problema não resolvido da matemática, aguçou ainda mais meu desejo de querer saber o que tinha lá dentro do livro. Bom, então eu comecei a ler o livro. O que o livro fala? Ele fala da hipótese de Riemann, que é um problema bastante conhecido entre os matemáticos
E é um problema que é, como descrito no livro, é o santo graal da matemática. É um problema que é uma hipótese que todos acreditam, todos não, né? A grande maioria das pessoas acredita ser verdadeira, mas ninguém conseguiu provar que ela é verdadeira. E existem já muitos provas matemáticas que se baseiam no fato de que a hipótese de rima seja verdadeira, mas não dá para ser considerado prova completamente porque a hipótese de rima não foi provada ser verdadeira. E o que seria essa hipótese, né? E por que isso tem a ver com música, né? Habilmente o autor, ele no livro, ele consegue fazer esse link com a música, porque essa hipótese de rima, ela se baseia em um tipo de função matemática, que é a função zeta de rima, que essa função ela traz similaridades com a representação em séries da série harmônica. O que seria essa série harmônica? É você pegar o número 1 e dividir por um número inteiro, começando com 1, depois e somar com 1 dividido por 2, 1 dividido por 3, 1 dividido por 4, 1 dividido por 5. Isso é conhecido como a série harmônica, que seria como, fazendo um paralelo com a música, você pegar a frequência fundamental de uma nota e você vai dividindo, e com isso você tem todos os harmônicos daquela nota. E aí isso você tem, com isso, a série harmônica. Que quando você pega o conteúdo de frequência de alguns instrumentos, você vai ver um comportamento semelhante ao da série harmônica, né? No conteúdo de frequência dos instrumentos. Que você tem o harmônico principal, os harmônicos secundários, aparecendo nessa proporção. Por isso que ela é chamada série harmônica. E então ele faz esse link da música, por causa da série harmônica, com esse problema, né? Então, esse problema, essa série, né, que é um pouco mais geral, que é a função zeta, ela foi, por Euler, né, que era um grande matemático, um outro matemático, isso foi linkado aos números primos. Então, explorar essa série, o Euler mostrou que era equivalente a explorar o conjunto dos números primos. Então você tinha como se fosse assim, como é descrito aqui no livro, né, um espelho mágico que transporta um mundo complicado dos números primos, né, para uma série que é um pouco mais fácil de se trabalhar. Ou seja, você pode conhecer melhor o mundo dos primos através dessa série. Mas o que são números primos, né? Números primos são os chamados os tijolos fundamentais da matemática, como é descrito no livro, ou os elementos, que seria equivalente assim. Você tem lá na química os elementos da tabela periódica, que juntando aqueles elementos você forma todas as outras substâncias conhecidas. Só que, enquanto lá na química essa tabela é uma tabela finita, os números primos são infinitos. E a gente não sabe muito bem como é o comportamento da distribuição desses números primos. Ou seja, eu estou lá fazendo a minha contagem, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e por aí vai. Mas quando que virá o próximo primo? Então não existe uma relação ainda conhecida para saber isso. Então a hipótese de rima, a função zeta de rima, na verdade, é uma tentativa de você tentar capturar essa regularidade dos primos. E aí o livro ele é um livro muito gostoso de ler, porque ao mesmo tempo que ele vai descrevendo o problema, o foco é descrever esse problema em si. Mas ele vai abrindo um pouco o leque para descrever a biografia da vida de todo mundo que trabalhou sobre esse problema. E aí ele vai falar um pouco de Gauss, de Euler, de Ramanujan, Hardy, Littlewood,
do Alan Turing, de diversas pessoas. Ele vai citando vários personagens que participaram dessa história. O John Nash, que está naquele filme lá, Uma Mente Brilhante. Aquele filme, Na Mente Brilhante, se vocês já viram esse filme, tem um momento que ele começa ele fala da hipótese de rima, que ele está trabalhando na hipótese de rima, e mostra umas equações no quadro que são que essas equações são as equações da hipótese de rima, né? E é fiel um pouco o filme a essa questão, né? Só que eu acho que o que está lá no filme é muito básico para ser o que o Nash fez, né? Eu não conferi exatamente as equações, que o take passa muito rápido. E aí, esse livro, quando chega no capítulo 1, ele começa a falar de uma coisa que é muito fácil de entender para os matemáticos e para todo mundo, que é a questão das calculadoras relógios de Gauss, que o Gauss inventou, mas que é uma coisa muito antiga. Mas o Gauss, ele deu fundamento, ele deu um corpo, um estudo mais profundo nisso, que aqui no livro é chamado as calculadoras relógio, que é basicamente você fazer cálculos usando um outro tipo de base. A gente normalmente no dia a dia usa a base 10, mas para marcar horas, por exemplo, a gente usa a base 12. Então a gente faz contas com base 12, por exemplo, na base 12, 7 mais 6 é 1. Porque 7 mais 6 dá 13, mas você volta o relógio 1 hora, né? Então a gente faz muita conta usando essa base 12. Por isso que eu acho que o autor colocou essa coisa de calculadoras relógio, né? Então ele fala desse tema das calculadoras relógios, que basicamente é o que é conhecido mais formalmente como aritmética modular, né? E das séries de propriedades que isso tem, e por aí vai. Então ele falou disso e isso ficou na minha cabeça. No capítulo 10, o capítulo 10 aqui do livro é decifrando números e códigos. E aí, o início, né, do capítulo, ele fala do nascimento da criptografia na internet. Ele fala do RSA e como que o RSA funciona. Ele fala de como que ele tentou ser quebrado, de toda a saga, do que isso aconteceu. E é interessante que logo no início do capítulo, ele descreve uma cena que é bastante inusitada, que é uma palestra, uma pessoa chamada Frank Nelson Cole. Ele é professor de matemática da Universidade de Columbia, Nova York. E aí ele fez uma palestra onde ele escreveu o seguinte: 2 elevado a 67 menos 1 igual, e aí colocou o produto de 2 números. E a plateia levantou e bateu muitas palmas. Isso é um tipo de show que só os matemáticos são capazes de entender. Que na verdade o que ele fez foi o seguinte: existia uma questão, esse número que ele colocou era um número conhecido como número de Mersenne. E se tinha dúvida se esse número era primo ou era composto. E ao colocar o produto de 2 números ali, ele mostrou que esse número é composto. Ele encontrou os fatores desse número. Na verdade, já se sabia que esse número era composto, mas não se conhecia os fatores dele. Então ele escreveu os fatores ali desse número. Que isso para a época era uma tarefa hercúlea, era 1903, não existia computador nenhum. Hoje em dia isso é feito em segundos por um computador. Mas naquela época era um grande feito. Ele gastou vários fins de semana, horários vagos, para poder fazer essa tarefa. E o livro que ele descreve de uma forma tão boa isso, que eu me vi como se eu estivesse lá, nessa cena. É muito, muito, muito interessante isso. Então, como ele vai falando aqui dessa questão da decifração de códigos e tal, eu fiquei com isso na cabeça. Não, como eu disse, não tenho preparo técnico, não tinha preparo técnico nenhum para enfrentar essa questão. Só que isso começou a me fascinar. Então eu comecei a juntar essa coisa da calculadora relógio e começou a vir ideias na minha cabeça disso. A princípio não era de fatorar números, nada disso.
eu comecei a olhar propriedades na sequência dos números primos que me levaram a... Como eu comecei a olhar essas propriedades, uma delas foi o seguinte, né? Quando você divide um número primo por 6, né? O resultado é 1 ou 5. Então eu comecei a pensar nisso, e com isso, com essa simples coisa, eu bolei um sistema de fatoração baseado nessa ideia. Começou assim. E disso eu fui elaborando e sofisticando um pouco mais. Só que aí, para sofisticar isso, eu precisei me aprofundar um pouco em teoria dos números, e eu comecei pelo básico, né? Então eu peguei alguns livros, um deles está ali, que é a Teoria dos Números, está ali atrás, um desses livros que está aqui atrás. Ele... E fui pegando coisas básicas. Então, assim, para mim, isso era um mundo totalmente novo, completamente distinto do que eu fazia. Eu trabalho com programação, né? Então eu entendo um pouco de programação de computadores, como funciona, mas isso era um universo à parte, porque fazer aritmética com números inteiros, né? Fazer computação com números inteiros, pelo menos eu achei muito mais difícil do que usar, sei lá, números complexos, números reais, que era o que eu estava mais habituado a fazer. Porque você tem uma série de regras, né? Quando você vai fazer divisão é diferente, quando você vai fazer... E outro adendo, né, que esse problema levou também, é o fato de que você faz essas multiplicações, essas operações, com números gigantescos. Só vale a pena para você testar essa eficiência com números gigantescos. Então, quando eu comecei a pensar nesse assunto, começaram a surgir diversos algoritmos de fatoração. Mas existem alguns algoritmos de fatoração que já se pensaram neles. A questão é que eu comecei a pensar em alguns inéditos. Tem uns que eu anotei e eu até perdi as anotações, porque eu estava numa espécie de uma epifania de criatividade e eu não... Alguns eu perdi as anotações, mas não importa. Só que esses métodos eu fui burilando e eles se ramificavam em várias possibilidades de testes. E como tinha essa coisa que ele abordava ali no livro de que era um problema que envolvia essa questão da segurança da internet, eu optei por estudar isso sozinho. Primeiro porque eu me divertia um pouco com isso, né, de ir me aprofundando. Então eu nunca fiz nenhum curso, eu nem sei onde tem aqui. Assim, eu assisti algumas aulas na internet, né, de pessoas que entendem, que são da área e tal. Mas, primeiro que eu também não tinha muito tempo, porque eu tenho meu trabalho e tudo, né, família, essas coisas, eu não tinha tempo de fazer o curso. Então, estudar autodidaticamente, para mim, foi mais factível, mais fácil, né, nesse aspecto. E aí, eu comecei a testar todos os algoritmos. Quase todos funcionavam como algoritmo de fatoração, mas não eram eficientes. Por quê? Envolviam uma operação que o custo computacional ou era equivalente ou maior do que fatorar o número. E aí eu fui descartando isso meio que algebricamente. Só que chegou num ponto em que eu tive que fazer o teste computacional. E aí foi uma nova jornada de aprender como é que faz esses códigos desse tipo. E aí até que eu cheguei num código que funciona. E esse código que funciona, eu fiz ele um protótipo. Então, lá naquele vídeo onde eu descrevi, que vocês vão ver na descrição, o que eu tenho atualmente é isso, é um protótipo funcionando. E aí, o que eu estou precisando agora é de um investimento para que eu saia dessa fase de protótipo, para que eu coloque esse código para funcionar num computador que seja capaz de fazer esse cálculo, para fazer o teste e ver se esse algoritmo está bom. Só que alguns outros algoritmos eu ainda estou testando, ainda estou fazendo as fases de testes. Como esse aí deu certo, eu ganhei uma certa experiência logo para saber o que eu posso descartar de cara. E aí alguns eu já fui descartando, mas eu acredito que hoje teria 3
que ainda são promissores, Então, só que assim, muitas vezes desses três, eles se ramificam em subtipos, né? Que é um caso que eu estou trabalhando agora. Que você teria os subtipos de um determinado algoritmo e você precisa fazer os testes para ver se ele dá certo. Então, novamente, se você quiser colaborar com esse projeto, você pode se inscrever no canal, colocar para curtir, ativar o sininho de notificação, ver os vídeos, indicar para os amigos. Em breve vai ter aqui o link eu já vou colocar o link da campanha quando você ver esse vídeo, de a forma como você vai poder fazer suas contribuições. Você pode entrar em contato direto comigo também, que eu vou colocar as formas aqui de você entrar em contato comigo. Se você tiver alguma dúvida, coloca nos comentários que eu vou responder, caso eu saiba. Se eu não saiba, eu posso procurar a resposta. E também o que eu puder falar, né, do código. E no dia 30 de julho de 2025, eu vou apresentar esse código, esse algoritmo, né, no Colóquio Brasileiro de Matemática, ao 12h30. Vai ser uma apresentação em pôster, uma apresentação curta, mas eu consigo explicar tudo que precisa ser explicado nessa apresentação, que a ideia é só mesmo que mostrar o básico do funcionamento. E é isso. Obrigado. Se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo para todos os seus amigos. Valeu!